Não falando de assentamentos precários, uma das questões que eu levantaria em relação a essa versão do plano é dar uma ênfase grande à questão dos assentamentos precários, que eu acho importante, correto dar, mas se nós não trabalharmos com a dimensão da produção nova, nós vamos reproduzir as situações de precariedade, seja adensando as favelas, sendo criando novas. Poucas favelas são criadas porque tem mais espaço para criar favelas, mas as favelas se adensam, né, se ocupam intensamente, né, o território, né, e nós temos a reprodução de outros tipos de moradia precária. Né. Então, nós precisamos trabalhar na produção nova. E aonde ela vai ser feita, um plano municipal, ele deve trabalhar mais fortemente nisso, claro que articulado com o plano diretor. Lá em 2002, quando nós discutimos com o Cândido a questão do plano diretor, e o plano de habitação e o plano de transporte, e também com o movimento de moradia, o movimento de moradia dizia o seguinte: o que tem de ZEIS no plano diretor é insuficiente para as necessidades futuras. E aí, naquela época, eu, inclusive, lancei, mas qual que é a necessidade futura de habitação, de terra para habitação? E ninguém sabia dizer. Por isso que nós, inclusive, colocamos a obrigatoriedade de, nos planos regionais, tá certo? A partir do plano de habitação, identificar a quantidade de terra necessária. De alguma maneira, você chega aqui com os 39 quilômetros quadrados, né, de terra. Esse número, eu não vou comentar nenhum número porque não tivemos tempo para analisar, mas vamos dizer que seja isso. Né, e, em cima desse número, é que, então, deveria se trabalhar nos planos regionais a revisão e a inclusão e a criação de novas EIs, que seguissem as diretrizes do plano diretor, ou seja, que não fossem periféricas, não necessariamente centrais. Também, claro, é fundamental ter um programa em áreas centrais, mais enfaticamente do que está no plano, mas não é só nas áreas centrais, né? Porque as áreas centrais não vão dar conta dessa dimensão. Nós temos que pensar as áreas consolidadas da cidade, as áreas intermediárias, né? Quer dizer, nós temos que pensar a cidade como um todo para poder planejar esses 39 quilômetros quadrados. Levando em conta uma outra questão, que também aí é o papel do Estado, nesse momento é o papel do Estado, mas o município pode ter um papel, o município de São Paulo pode ter um papel importante, porque ele é líder, ele deveria ser o líder da região metropolitana, é que nós não podemos pensar o problema da habitação numa área conurbada, como é a região metropolitana de São Paulo, né, a partir do município. Isso é um equívoco. Bom, a começar da nossa Constituição, que deu um peso muito forte para o município, né, não criou uma instância metropolitana, e a própria lei do Sistema Nacional da Habitação fala em planos de habitação municipais. Aliás, não tinha muito como não falar isso, porque é competência do município, mas nós temos aí uma lacuna institucional muito séria, que é a metropolitana. E eu entendo que não dá para se pensar planos de habitação em áreas conurbadas unicamente a partir de municípios, embora esteja fazendo isso. Isso não é uma crítica ao plano de São Paulo, é uma crítica ao sistema como está organizado. Nós demos aqui no laboratório também uma consultoria para o plano de habitação de Taboão da Serra, e um problema se coloca até pior. Né? Por quê? Porque o município recebe essa demanda futura que está colocada aqui, né, que está dimensionada, né, e que é enorme, né, por volta de 610 mil domicílios. Né? Quer dizer, essa demanda, não encontrando espaço no município de São Paulo, e não está encontrando, ela vai vazar para Taboão da Serra, para Itapecerica, para Carapicuíba, para todos os outros municípios para fora, e até para Campina, até para macrometrópole, que é o que está acontecendo. Então, e esse é o problema do ponto de vista urbano, do ponto de vista da mobilidade, do ponto de vista ambiental, um problema gravíssimo. Então, a questão habitacional hoje não pode ser pensada exclusivamente dentro do município, e aí o papel, claro, na medida que nós não temos uma instância metropolitana, cabe ao Estado exercer esse papel de trabalhar com essa dimensão, porque o que nós estamos vendo, o município de São Paulo não cresce mais horizontalmente criando favela, mas a região metropolitana cresce. Né? O que está acontecendo, isso todos sabem aqui, já, né, não é mais novidade para ninguém, quer dizer, nós temos uma perda de população, né, nas áreas consolidadas do município de São Paulo e mesmo da região metropolitana, e um crescimento
nas regiões mais periféricas da região metropolitana como um todo, agravando o problema de mobilidade. Então, reverter esse processo é fundamental se a gente quiser, né, continuar vivendo nessa cidade, porque a tendência, né, da maneira natural, vamos chamar assim, não planejada, a tendência é um esparramento horizontal e nós vamos ter conurbação com Jundiaí, já está chegando lá, vamos ter conurbação com São José dos Campos, Jacareí, e a Baixada Santista vai ficar um espacinho da Serra do Mar, na área de Mananciais, e se conseguir se controlar, e espero que se controle, mas, de qualquer maneira, isso é inviável. Para isso, né, os elementos que o professor Cândido já falou, eu não vou repetir, são fundamentais. Para isso também é muito importante a articulação, a partir dessa demanda de habitação, lançar questões para o plano diretor de São Paulo, que tem que ser, vamos dizer assim, revisto de fato até 2012, porque o plano diretor era 2002, 2012, né, 10 anos do plano diretor. Então nós temos aí 1 ano e meio. Na verdade, deveríamos, ao invés de ter perdido tanto tempo com essa revisão, né, que, né, foi mal conduzida e que gerou, né, não gerou nada, a revisão do plano diretor, né, nós temos aí um período para repensar o plano diretor da cidade e aí incorporar os elementos do plano de habitação, as necessidades de terra, as necessidades de recursos, inclusive. Porque, veja bem, claro, né, nós podemos aqui, eu não quero fazer a discussão quanto que vai do governo federal, do estadual, do municipal, né, isso nós poderíamos até aprofundar uma outra hora, Beth, quanto caberia, né, para o município, para o Estado e para a União. Né. Eu entendo que aqui, na verdade, o Estado está com uma parcela, tanto na situação atual como na situação proposta, o Estado está com uma parcela muito pequena, 10%, 12% da contribuição do Estado. O Estado de São Paulo é um Estado mais rico do país, que tem, inclusive, já uma tradição de destinar recursos para habitação que nenhum outro Estado tem. Né? Quando a gente fez o estudo no Plano Nacional, verificamos como cada Estado investia. Os outros Estados estão começando a investir alguma coisa em habitação. O Estado de São Paulo, né, ele tem um orçamento para habitação muito significativo e muito pouco veio e tem vindo para o município de São Paulo. Então, o papel do Estado é muito importante, né? E o governo federal, evidentemente, é uma questão de dimensionar o quanto que do governo federal se redistribui para as várias unidades da federação, considerando, inclusive, que o governo federal tem um papel de redistribuição federativa. Né? Quer dizer, ele tem um papel, o governo federal tem um papel de certa forma, contribuir mais fortemente, aliás, isso está inclusive na legislação, contribuir mais fortemente, ou seja, a contrapartida dos municípios e dos estados mais pobres é menor do que a contrapartida dos municípios dos estados mais ricos. Né? Quer dizer, que é mais ou menos natural que aconteça isso. Mas é uma discussão saber quanto desse total necessário de recursos, quanto vem de cada nível de governo. Independentemente disso, né, eu acho que a maneira como o plano está pensado, ele está compatível com o raciocínio do plano nacional, da política nacional, que é da articulação institucional dos 3 níveis de governo, superando aquilo que a gente tinha e ainda tem, porque nós não superamos totalmente isso, que é assim, o conjunto do município, o conjunto do Estado e o conjunto da Caixa Econômica, do governo federal. Nós temos que acabar com essa história, quer dizer, os empreendimentos de habitação são planejados, essa é a ideia do planejamento, a produção habitacional é planejada no plano municipal ou eventualmente no plano estadual, e aí os 3 níveis de governo contribuem com recursos de maneira articulada, inclusive com recursos de financiamento, para poder realizar aquilo que está planejado. E, na verdade, quando essa política foi concebida a nível nacional, a ideia era muito clara. Só se repassa recurso federal para empreendimentos que estejam planejados pelo município. Por isso que o município tem um papel fundamental na questão, inclusive, da localização, né, dos empreendimentos habitacionais, porque, evidentemente, o município tem o controle do território e articula, né, essa localização com a política de mobilidade, com a política de emprego, com a política de uso do solo, onde o município tem um papel fundamental.